Boa noite, irmãos. É domingo, dia 10 de maio, e nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu queria iniciar esse culto lendo um texto das Escrituras que vai fazer menção a esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Queria ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Meus amados irmãos, não há como nesta noite nos esquecermos da importância das nossas mães. Quantas mães passaram por essa terra e têm o privilégio de serem abençoadas pelo Senhor. Eu queria nesta noite, à luz desse texto, agradecer ao Senhor por cada mãe que, alcançadas pela palavra de Deus, estão sendo submissas à boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Vamos orar neste momento? Senhor amado, eu quero agradecer ao Senhor, junto com a tua igreja, pela vida da nossa mamãe. Obrigado pela vida de cada mãe que, ouvindo esta palavra, ou que peregrinando aqui na terra, pôde ser transformado pela tua graça para o teu louvor. Te louvamos pelo Dia das Mães e te pedimos que cada mãe permaneça abençoada por tua palavra. É a oração que fazemos nesse momento inicial para o teu louvor, te pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, após ouvirmos esse texto, eu quero agora dizer a você, acompanhe conosco um louvor que nós entoaremos ao Senhor nesta noite. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para conduzir mais um dia o nosso louvor e adoração a esse Deus que tem sido fiel, tem cuidado de nós nesse momento tão desafiador para as nossas vidas, como famílias, como igreja, como sociedade. Ainda bem que nós temos um Deus a quem confiar no nosso coração, né, que cuida de tudo. Convido os irmãos, então, para adorar a esse Deus merecedor de todo o nosso louvor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente.
verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Pra te adorar. eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Te adorar. eu sou livre, Aleluia, Deus, nós somos livres, Pai. Vivemos num país onde temos a liberdade de te adorar, mas antes disso, o Senhor nos deu a liberdade naquela cruz, Pai, para te adorar e exaltar o seu nome, para reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor das nossas vidas, Pai. Reina nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, após ouvirmos esta canção, quero convidar você a ler comigo o texto da mensagem desta noite. A mensagem desta noite vai estar no livro dos Salmos, número 10. Salmos 10, versículo de número 17. Acompanhe comigo a leitura do texto. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Vamos agora, após a leitura desse texto, orarmos pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente para aprendermos tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite à luz desse texto. Quero convidar você a dirigir a Deus mais uma palavra de oração. Senhor amado, nós te louvamos por esse momento em que a tua palavra foi lida e será ensinada. Pedimos que o teu Espírito ilumine a nossa mente e nos traga entendimento e que a tua palavra venha frutificar em nossos corações. Esta oração que eu faço junto com a tua igreja, pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Salmo 10, salmo também escrito por Davi. O versículo 17, ele inicia e termina com uma afirmação muito confortável para o meu e para o seu coração. Olha, o texto diz: Tu tens ouvido, Senhor. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. Eu queria pensar com você nesta noite sobre esse tema, os ouvidos de Deus. Nós temos muita coisa na palavra de Deus sobre aquilo que nós ouvimos. Todo o conteúdo que o Espírito Santo de Deus tem a falar comigo, a falar contigo, a cada domingo, a cada semana, a cada dia, Deus tem usado da sua graça para falar ao meu e ao seu coração. E eu queria pensar com você nesta noite sobre esse tema. Nós aprenderemos aqui com Davi sobre os ouvidos de Deus. Ouvir é fundamental. Nós sabemos que a vida cristã, ela é pautada por aquilo que nós ouvimos. E é muito comum quando nós estamos meditando e estudando a palavra de Deus, nós avaliarmos tudo aquilo que o Senhor fala conosco, tudo aquilo que chega no nosso coração. O pontapé da vida cristã se dá por aquilo que você ouve. Você lembra do texto dito pelo apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, o texto diz, uma mensagem clássica da igreja, que a fé vem pelo ouvir
mas pelo ouvir da palavra de Deus. Sem fé, sabemos, é impossível agradar a Deus. Mas sabemos e aprendemos que ter fé vai muito daquilo do conteúdo que nós ouvimos. O que você tem ouvido? Qual é o conteúdo do seu coração? O que seus ouvidos têm captado? Parece que as coisas são tão simples, mas Deus dá importância aos nossos ouvidos. Aquilo que você ouve é fundamental. Paulo vai dizer agora em Romanos capítulo 14, no versículo 23, que tudo que não provém da fé é pecado. E se você entende e sabe que à luz da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, nós temos que valorizar aquilo que nós ouvimos. Temos que cuidar dos nossos ouvidos. Meus amados irmãos, o escritor de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai falar algo interessante sobre a questão do seu ouvido, sobre a questão do meu ouvido, quando ele está de frente com o discurso de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo de número 15. Hebreus capítulo 3, 15. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Que palavra forte. Algumas pessoas viveram e ainda viverão aqui na terra, quando estão diante da palavra de Deus, ao invés de ter um coração quebrantado, humilde, favorável, ter um coração duro e não quebrantado. Ouviram a voz de Deus, mas era o seu coração duro. João, quando ele vai escrever, não o Evangelho de João, e nem a primeira, segunda e terceira carta, mas o livro de Apocalipse, que também é escrito pelo evangelista João, ele vai escrever o livro de Apocalipse e vai trazer ali uma mensagem para as 7 igrejas do Apocalipse. Nós temos a igreja de Éfeso, de Laodiceia, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Sardes, temos a igreja de Éfeso, as 7 igrejas. E em todas elas nós ouvimos a mesma mensagem. E eu quero citar aqui apenas Apocalipse capítulo 2, versículo 6, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouvir é importante ou não? Ter um ouvido saudável diante de Deus é importante ou não? Agora, diante de tudo isso, eu queria pensar com você sobre os ouvidos de Deus. O livro de Salmos é o livro mais amado da Bíblia. Quando nós fazemos um estudo meticuloso do Novo Testamento, nós vamos descobrir que o livro de Salmos é o livro mais citado pelos apóstolos. Jesus vai citar vários salmos, mas eu queria fazer alusão do salmo que Jesus cita no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 30, diz assim: e tendo cantado um hino, um salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto do Evangelho de Mateus relembra Jesus entoando um salmo, um cântico ao Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que no livro de Salmos nós aprendemos sobre fé, sobre esperança, sobre o amor. Nós aprendemos sobre a limitação da vida e a forma como nós podemos nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. É no livro de Salmos que Deus permite que os teus servos se voltem para Ele, orando, clamando e colocando e externando tudo que está dentro do seu coração. E eu queria pensar com você nesta realidade. Davi está aqui no Salmo de número 10, fazendo esta chamada para mim e para você. Ó Senhor, Tu que ouves a minha oração.
Se você quiser conhecer um pouco mais da vida de Davi, suas limitações, suas emoções, a vida de Davi, ela está registrada no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel e no livro de 1 Reis, capítulo 1. Lá você poderá ver que a vida de Davi foi como uma montanha russa. Ele tinha altos e baixos. E isso é muito bom, porque quando analisamos o contexto do Salmo de número 10, nós percebemos que homens que foram cheios de fé também tiveram suas lutas. Nós aprenderemos com Davi aqui que a vida não é só alegria. A vida também tem as suas batalhas. E tudo parece estar muito ruim quando nós percebemos e sentimos o que Davi sente logo no início do Salmo. Observe comigo o Salmo 10, o versículo 1, a primeira frase. Davi começa a fazer uma indagação, Davi começa a questionar, havia uma inquietação no coração de Davi. Salmo 10, versículo 1 diz: "Por que, Senhor, te conservas longe?" Meus amados irmãos, o sentimento de Davi aqui é que Deus estava longe, que Deus não era um Deus perto. Será que esse sentimento apenas permeia no coração de Davi? Será que o meu coração e o seu coração nunca teve essa sensação? Você ora, mas parece que Deus não te ouve. Parece que a minha oração e a sua oração, ela não passa do teto. E parece que, de fato, essa realidade vivida por Davi, ela também é vivida por nós. Temos o sentimento ou a percepção inadequada que Deus é um Deus de longe e não um Deus de perto. E eu queria pensar com você nesta noite, porque quando nós olhamos para isso, percebemos que Davi está vivendo aquilo que chamaríamos do eclipse da alma. E no eclipse da alma de Davi, Davi é confrontado pela realidade que o seu Deus não era um Deus de perto, era um Deus de longe. John Stott, escrevendo o seu livro Crer Também é Pensar, John Stott vai defender a tese que a nossa fé precisa ter conteúdo. Isso mesmo, crer também é pensar. Pergunto, como está a sua cultura celestial? Como está o seu conhecimento de Deus? O que você conhece da parte de Deus? Meus amados irmãos, nós precisamos ter conteúdo celestial. A palavra de Deus nos ensina sobre Deus e sobre aqueles que são de Deus e sobre tudo aquilo que, como de Deus somos, nós devemos fazer. E eu queria chamar a sua atenção para um texto, com a ajuda do apóstolo Paulo, que vai nos falar sobre essa cultura celestial, que está no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, nós leremos o versículo de número 1 e 2. Colossenses 3, versículo 2. Diz assim: "Pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra." Você lembrava desse texto? Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui na terra. Há uma versão que diz: pensem nas coisas que são de cima, que são do céu, porque as coisas do céu, as de cima, são eternas. As coisas que são da terra são passageiras. Nós devemos confrontar essa realidade do nosso coração. Como está o nosso conteúdo celestial? Como que os nossos ouvidos estão recebendo a voz de Deus? Porque em função disso, nós colocaremos diante dos ouvidos de Deus aquilo que cremos. E nós temos a certeza, entre tantas coisas que Deus nos promete, a certeza da sua companhia. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, nos garante a promessa. Está escrito: "Eis que estarei convosco", disse Jesus, "até a consumação dos séculos, por todos os dias da sua vida." Nós temos a certeza pela palavra, como cultura do céu, como promessa do céu, como verdade do céu, que o Senhor nos acompanha. Temos a boa companhia de Deus. O salmo da reflexão dessa noite é o Salmo 10. Nós introduzimos a mensagem com o versículo 17 de Salmos 10, que diz: "Tu tens, Senhor, ouvido o meu clamor." Meus amados irmãos, eu queria pensar com você nesta noite sobre os ouvidos de Deus.
Se nós ficássemos apenas aqui com o versículo de número 17, nós não analisaríamos a vida toda colocada aqui de Davi neste salmo. Davi, diferentemente do que você pensa, à luz apenas do versículo 17, Davi estava passando por muitos problemas. Davi enfrentava muitas aflições. Não é à toa que o salmo vai nos ensinar todas essas lutas que Davi tinha. Mas me parece que o maior problema enfrentado por Davi era esse sentimento, a percepção que o seu Deus o havia abandonado. Ele estava longe, ele não estava perto. Davi queria ter essa percepção, mas ele não conseguiu entender isso. Ele viveu um momento de tanta dor que ele achava que Deus estava longe dele. E eu queria trazer aqui 3 ensinamentos sobre os ouvidos de Deus, quando o Salmo 10:17 diz: Tu, Senhor, tem ouvido o meu clamor. Nós vamos aprender sobre os ouvidos de Deus nesta noite, que os ouvidos de Deus não estão surdos quanto às nossas inquietações, quanto às nossas indagações e quanto às nossas intercessões. Veremos aqui no versículo 1 e 2 que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Acompanhe comigo o versículo 1 e 2 do Salmo 10. Porque, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Meus amados irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Davi, diante da percepção que o seu Deus estava longe, Davi não fez outra coisa a não ser buscar ao Senhor, a não colocar diante dele a sua inquietação. Há muitos que dizem que o Salmo 10 ele é um complemento do Salmo 9, que nós poderíamos juntar o Salmo 9 com o Salmo 10, porque seria apenas um salmo. Mas eu não creio assim, porque se você analisar meticulosamente o Salmo de número 9 e o Salmo de número 10, você verá que são salmos diferentes. No Salmo 9, Davi está louvando a Deus. No Salmo 10, Davi está lamentando. E na bipolaridade do Salmo, quando um está louvando, quando o outro está lamentando, nós podemos tirar lições tremendas desse texto, aprendendo que aqueles que são cheios da graça de Deus, eles também vivem variações da fé. E quando eu digo variações da fé, eu digo quando o nosso coração se perde. E o que há no nosso coração é dúvida, é incredulidade. Meus amados irmãos, Deus nos chama a andar pela fé. Davi, mesmo percebendo a luta dos ímpios frente aos pobres, e a luta dele mesmo, por não perceber que Deus estava diante dele, Davi vai clamar e argumentar diante do Senhor. Você percebeu que mesmo Davi perplexo, ele busca Deus indagando ao Senhor, dizendo: Senhor, por que tu está longe de mim? E nós podemos aprender aqui, Deus não está longe de nós. É isso que Davi nos ensina, porque Davi está falando com Deus. Davi se coloca aqui, naquele momento em que eu falo, quando nós oramos com a pauta, dentro da sua pauta de oração, coloque suas inquietações. Pergunte por que naquele momento o sentimento que você tenha é o mesmo sentimento que Davi teve. Que Deus estava longe, mas Davi ainda assim suplicou e clamou a Deus. Sabe por quê? O versículo 2 diz no Salmo 10 que Davi clamava pela justiça de Deus diante dele e na vida de todos os pobres, os mais humildes, sem recursos que eu tenho e que você tenha, mas Davi sabia que há recursos para aqueles que buscam a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, à luz do Salmo 10, é que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Segunda verdade, e Davi vai nos falar do versículo 2 ao 6, é que no Salmo 10 aprendemos que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. Perceba a partir do versículo de número 2,
até o versículo de número 6, Davi vai fazer questão de nos colocar cara a cara com o ímpio. Davi vai dar vivacidade, Davi vai dar cores a toda a vida do ímpio, a toda a maldade que cercava não apenas a sua vida, mas a vida do povo de Deus. Isso é tão sério, irmãos, porque Davi vai falar da maldade entre o povo e não fora do povo. Olha o versículo 8 de Salmo 10. Ele diz, Salmo 10, versículo 8, põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Dentro do contexto apresentado por Davi sobre o caráter do ímpio, ele fala daquele ímpio que se esconde para trucidar, para violentar o pobre, o enfraquecido, o homem do bem. Quantas vezes nós nos esquecemos que nós vivemos num mundo caído pelo pecado? Meus amados irmãos, quantas pessoas, às vezes, do nosso convívio nos traem. Nós temos o exemplo de Jesus, quando escolheu os seus 12 discípulos. Um deles, Judas Iscariotes, traiu a amizade dele com Jesus. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? E do versículo 2 ao versículo 6, Davi vai revelar o caráter desse homem ímpio e mau, que é blasfemo, que se rebelou contra Deus, que não está nem aí para as coisas de Deus. Davi revela que esse homem ímpio é um homem arrogante. O versículo 2, na primeira frase, diz: com arrogância os ímpios perseguem os pobres. A arrogância daquele que não presta conta, daquele que é dirigido pelas suas vontades egoístas, desumanas, que ao invés de ajudar, atrapalha, ao invés de abençoar, amaldiçoa, ao invés de servir, só quer ser servido. É o venha a nós, ao vosso reino, nada. Davi vai trazendo as indagações e esclarecendo toda a maldade que está entre o povo e diante do povo. E Davi não revela apenas a arrogância, mas Davi também revela a perversidade, revela o poder agressivo do homem ímpio. Ele diz que o homem ímpio não é apenas arrogante, mas ele é agressivo. Olha o versículo 7 até o versículo de número 11, de Salmo de número 10. A boca do ímpio, a sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Que coisa terrível é ter o coração do ímpio revelado em toda a sua proporção. Davi não esconde toda a percepção que ele tinha na maldade daqueles que conviviam com ele. Davi não abre mão de colocar diante de Deus toda essa perversidade. Meus amados irmãos, com a chegada da pandemia do Covid-19, quantas vezes nós estamos vendo pessoas oprimindo os mais pobres, perca de emprego, pessoas que não têm nada o que comer e acabam querendo pegar 1, 2, 3 cestas básicas, tirando o direito daquele que tinha o benefício para receber ali uma porção diária. Nós temos tantos exemplos negativos. Essa impiedade, essa maldade não foi vivida apenas diante dos olhos de Davi. Nós temos visto hoje tanta maldade pelo mundo afora. Esse é um mundo marcado pelo pecado. Esse é um mundo marcado pela vida daqueles que não foram alcançados pelo poder transformador do Evangelho de Jesus. E nós aprendemos aqui com Davi, nesses versículos, que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações e nem para as nossas indagações. A terceira e última lição é que aprendemos que os ouvidos de Deus, aprendemos aqui, que os ouvidos de Deus também não estão surdos
para as nossas intercessões. Olha o versículo de número 12 até o versículo de número 14 do Salmo 10, que é o salmo base da meditação dessa noite. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue-te a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Meus amados irmãos, a grande coisa, o mais importante à luz desse texto, é descobrir que os ouvidos de Deus não estão surdos, nem para as suas inquietações, nem para as suas indagações e nem para as suas intercessões. Nós aprenderemos aqui, à luz desse texto, que Davi, ele orou, ele intercedeu com base em 3 convicções. Davi intercedia com a convicção, na percepção de Deus. Acompanhe comigo que nesse texto que nós lemos, o texto é claro em dizer que Deus ergue, versículo 2, ó Deus que erga-te, levanta-te, erga-te a tua mão. Davi sabia da posição de Deus. Deus é aquele que enxerga o meu e o seu sofrimento. Deus é aquele que enxerga a minha e a sua luta. Ele nos socorre no tempo da angústia. É aquele que fala o nosso coração e traz o refrigério, traz a cura, traz o alívio e traz o renovo. Davi vai interceder não apenas com base na percepção de Deus, mas Davi vai nos ensinar aqui que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões, porque além da percepção, Davi intercede à luz do poder de Deus. Olha aqui que o texto diz no versículo de número 15. Aliás, nós vamos ver aqui Davi intercedendo à luz da posição de Deus. Qual é a posição que Deus tem na situação que você vive? Como que Deus tem posicionado frente à sua luta, frente à sua casa e frente à sua família? Olha o versículo 15, Davi nos ensinando que ele intercede não à luz da percepção, mas da posição de Deus. Versículo 15 e 16. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Que bênção, meus amados irmãos. Davi está intercedendo agora porque ele tinha certeza da posição de Deus. O Senhor Deus é Rei eterno. O que significa o Senhor ser Rei eterno? É que Deus tem um governo por toda a eternidade. Deus não tomou o governo, a direção das coisas, apenas na situação de Davi e não apenas diante do povo de Israel em sua época. Por toda a eternidade. O versículo de número 15, 16 diz, Salmo 10, 16, o Senhor é Rei eterno, posição de governo, posição de comando. As coisas perdem o controle à luz dos homens. Diante de Deus, nada se perde o controle. Como diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle, Deus está no governo. E por último, aprendemos que Davi intercede, porque ele cria e tinha convicção da percepção, da posição, porque Deus é rei, mas também aprendemos que ele tinha convicção do poder de Deus. Acompanhe comigo aí o versículo 17 e 18 do Salmo 10. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Davi intercedia porque tinha convicção do poder de Deus. Ele diz, tu, Senhor, que restaura e traz a justiça. Tu és aquele que firma o coração. Tu és aquele que retira o medo,
que foi espalhado pelo ímpio. Tu és aquele que nos livra do mal. Davi tinha convicção, meus amados irmãos, do poder de Deus. Quantas vezes o Senhor nos lembra por meio da sua palavra, aquele que busca, encontra. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que pede, recebe, e o que bate, a porta se abrirá. Ah, meus amados irmãos, que Deus possa nos dar essa garantia, que diante dos ouvidos de Deus, nós temos essa certeza. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, para as nossas indagações e para as nossas intercessões. Que Deus possa trazer ao meu e ao seu coração essa verdade bendita de que nós estamos certos, que Deus tem ouvido o nosso clamor, a nossa indagação e a nossa inquietação. Eu queria concluir essa meditação sobre os ouvidos de Deus, trazendo à sua memória a verdade do profeta Isaías no capítulo 53, versículo 1. Acompanhe comigo Isaías 53, versículo 1. Dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Meus amados irmãos, muito mais do que falar com Deus e reconhecer os seus ouvidos, é saber daquilo que Deus também tem dividido com a nossa alma, tem dividido com o nosso coração, porque nós não podemos esquecer de que o Senhor tem muito a nos oferecer. Somos carentes e dependentes dele. Deus seja louvado por isso, que você possa guardar o seu coração sobre esta verdade. Os ouvidos de Deus não estão tampados. Leia comigo o último texto, Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder nos ouvir. Você entende isso? Agora que você percebe que os ouvidos de Deus, e você aprendeu isso, não está surdo para as suas inquietações, para as suas indagações e para as suas intercessões, ore, ore e ore, porque através da oração Deus abençoará sua casa, sua vida e a sua família. Fique na paz, seja abençoado em nome de Jesus e acompanhe agora conosco ainda mais um cântico de louvor e adoração ao Senhor. E daqui a pouco voltaremos para concluir este culto para o louvor e a glória do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que cumpre tantas promessas já feitas para as nossas vidas, um Deus que tem cuidado da nossa vida no detalhe. E é esse Deus que nós queremos continuar adorando e adorando até a eternidade. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Amém. Amém, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus de aliança. Tudo pode passar, as coisas podem mudar, mas a sua palavra, o seu senhorio permanece, Pai. Muito obrigada, porque nós temos em quem confiar a nossa vida nesse momento, Pai, de tantos dramas, Pai, de tantas lutas para tantas famílias, para o nosso país, para o nosso mundo. Nós podemos confiar em Ti e nós podemos chorar, sim, porque é legítimo, é genuíno, é justo, mas nós sabemos que no dia seguinte o sorriso vem, porque nós temos o Senhor cuidando das nossas vidas no detalhe, Pai, e nós Te amamos por isso. Nós Te amamos pelo que o Senhor é nas nossas vidas, em todo o tempo, em qualquer circunstância, nas lutas e nas vitórias. Nós queremos e nós vamos Te adorar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Beijo, irmãos. Abençoe, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, após ouvirmos este louvor, quero convidar você a orar comigo mais uma vez nessa noite. Senhor amado, Deus eterno, nós Te louvamos, porque cremos que Tu és o Deus da aliança. Obrigado por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Os Teus ouvidos não estão surdos para as nossas inquietações, para as nossas indagações e para as nossas intercessões. Te louvamos, porque o Senhor é e permanece fiel a cada vida que se coloca diante de Ti. Por isso, seja bendito o Teu nome, não apenas na minha casa, não apenas na minha vida, mas na casa e na vida de todos os irmãos que estão ao alcance dessa palavra e desse culto que fizemos e prestamos ao Senhor nesta noite. Esta é a oração que fazemos pela fé, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a ficar mais um pouco conosco. Daqui a pouco surgirão informações sobre todas as atividades que a igreja tem feito. Acompanhe conosco as informações que serão passadas a você. Tenha uma semana abençoada e seja cheia da graça e repleta do favor e da bênção do nosso Deus. Fiquem na paz e até domingo que vem, para mais uma vez estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Amém.